Deputado, o presidente Lira fala sobre a polarização, que eu concordo com o senhor, existe sobre qualquer tema. Até na escolha do PF, na hora do almoço, vai ter debates sobre viés político ali hoje em dia. Mas me parece que no caso específico desse projeto, dentro desse jogo de narrativas, ficou muito mal explicado também para a população a ideia do combate exclusivo às fake news como grande tópico. Não é esse o único objetivo e talvez nem seja esse o mérito principal dele quando a gente olha no todo. Ao reiniciar essa discussão, um caminho, se o senhor estiver dentro desse grupo, e acredito que vai estar pela relevância que tem historicamente nesse tema, é possível refazer essa jornada? Não se trata única e exclusivamente de combater a desinformação. Ele é muito maior do que isso. Nós começamos falando aqui sobre o Marco Civil, voltando lá a 2013. A gente comunicou errado, o Congresso comunicou errado, a imprensa comunicou errado o projeto de lei. Ele não trata única e exclusivamente do combate às notícias falsas, mas sobre o papel das plataformas, sobre um sem número de subtópicos, né? Eu não tenho a menor dúvida. Se eu tivesse tempo aqui, eu ia contar uma história que nos trouxe a votação desse projeto no Senado. Porque na época da pandemia estava na iminência da vigência da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, Sim. da LGPD. E aqui os advogados há de se lembrar que muitas leis foram suspensas naquele momento e outras tiveram vigência adiada. Uma delas seria a LGPD. Eu batalhei muito para a votação da LGPD e eu achava um erro. A minha sensação é que se nós ficássemos adiando, seria como uma política nacional de resíduos sólidos, que foram muitos adiamentos, ainda hoje tem temas sendo adiados. E eu batalhei muito para que nós entrasse em vigência e as sanções passassem a ser eficazes adiante. E a sessão do Senado que discutiu isso, os senadores que acompanharam o tema não conheciam muito no detalhe a LGPD. E aí o argumento que vigiu ali na sessão para manter a vigência adiando as sanções era: a LGPD é importante para combater fake news. Foi o primeiro momento em que esse discurso, que é o senso comum, combater fake news, apareceu. E quando o projeto tramitou no Senado, olha só, o projeto se auto-intitula Lei pela Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. A imprensa batizou de Lei da Fake News. E essencialmente ele é sobre governança. E a tração do projeto para andar rápido tinha a ver com isso. Sobretudo porque todo político acha que é vítima de fake news. E muitos são mesmo. E isso os deixa indignados e mobilizados para combater. Então eu diria, que eu aprendi também com o presidente Lula, que apelido não é você brigar muito, porque quanto mais você briga, pior fica. Mas o apelido pega. Mas eu creio que isso gerou uma certa distorção. Gerou sim. Porque se você perguntasse, Orlando, mas me fala em 20 segundos o que fala esse projeto de lei. Cria mecanismos para o usuário defender a liberdade de expressão, com devido processo. Estabelece obrigações de transparência para que a sociedade brasileira saiba como é a operação desses serviços e se há riscos a direitos fundamentais, e altera o regime de responsabilidades. Veja, esses três aspectos aqui centralmente impactam nas regras do jogo, mas não necessariamente no combate à desinformação. Nesse caso, não só sobre rede social, a gente centralizou a discussão na rede social como fim, mas a gente está falando das plataformas no âmbito geral, tudo é social. Hoje, o pacote Office, lá, o 365, é uma rede social, os colaboradores estão usando de maneira comunitária, está todo mundo ali. Ou seja, ele trata muito mais do que a rede social, no fim. É que tem um recorte também, que é um outro debate. O Senado estabeleceu 2 milhões de usuários, que me pareceu um número baixo, uma linha de corte baixa. Por quê? Parece muito, mas na internet, você ter 1 milhão de usuários, 2 milhões de usuários, não é tão complexo assim. E você estabelecendo obrigações duras para empresas entrantes no mercado brasileiro, poderia inibi-las de vir para cá. Ou startups que começam a oferecer serviços, poderia inibir, e não é razoável. O próprio Lei de Serviço Digital da União Europeia estabelece obrigações para todas as empresas, mas oferece obrigações adicionais para as empresas maiores. Então, a lógica, inclusive, é focalizar num número maior de empresas, que no Brasil também tem a característica, né? Nós temos países com grandes empresas operadoras, às vezes verdadeiros monopólios em determinados serviços.